Tiago, capítulo 5, a partir do verso 16, o melhor, até o 18. Glória a Deus. Vamos estar lendo nessa versão aqui, né? NVI? Ok. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Uma outra versão diz: pode muito em seus efeitos. A oração é poderosa. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois, orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém. Queridos, o apóstolo Tiago, este que era um dos irmãos de Jesus, ainda que ele, na sua humildade, se identifica lá no início desta carta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, mas se sabe que ele era um dos irmãos de Jesus, né? A gente chama de meio-irmão de Jesus, né? De Jesus como homem, ele teve mãe e não teve pai. Como Deus, ele teve pai e não teve mãe, né? Muito bem. Mas isso deixamos para quando estudarmos cristologia, né? O pessoal da Corban aí vão ter contato com esta disciplina, cristologia, estudar sobre Jesus, a sua origem, enfim. Tiago, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, nesta carta, ele aborda sobre a oração. Eu gosto de enfatizar que os livros da Bíblia, eles receberam uma inspiração especial. Hoje nós não somos inspirados pelo Espírito Santo? Sim, somos, mas não a inspiração que eles receberam para produzir estes textos. Ela é especial porque o que eles produziram é palavra de Deus. É regra de fé e conduta. É a voz de Deus falando. Hoje, somos inspirados para compreender aquilo que eles, através dessa inspiração especial, produziram. Desta forma, depois que se concluiu o que chamamos de cânon sagrado, o último livro da Bíblia, ninguém mais produziu uma literatura que possa ser chamado de palavra de Deus. Ninguém mais. Não que não haja intenção. Existem literaturas que alguém se diz ter recebido o espírito de profecia e produziu obras que os seguidores desse movimento, eles colocam a obra dessa autora ao nível da Bíblia Sagrada. De modo que, para eles, os escritos desta pessoa é palavra de Deus, tanto quanto os livros da Bíblia. Nós não nos afeiçoamos a esse entendimento. Nós entendemos que palavra de Deus, né, com esse vigor, com esse teor, com essa qualidade, somente os 66 livros que estão aqui. E Tiago, então, recebeu essa inspiração especial, de forma que o que ele escreveu foi selecionado e colocado junto com os demais livros, entendido, né, e aceito como inspirados, como palavra de Deus. Ele fala aqui sobre a oração, o que é bastante comum no Novo Testamento, né, e nas cartas, Pedro, Paulo. No próprio ministério de Jesus é bastante comum se ouvir ensinos, a ênfase sobre a questão, sobre a prática da oração. Interessante, irmãos, que ele aqui, para falar sobre o poder da oração, ele se vale de um exemplo, né? Ele se vale de um personagem, um exemplo de vida de oração
com resultados. O objetivo do apóstolo Tiago era mostrar como a oração é importante, como ela é poderosa. Esse era o objetivo, era incentivar o pessoal a orar. E, claro, tudo aquilo que a gente faz, é natural que a gente pense no resultado. Aquilo que eu vou fazer, que resultado eu terei? O que eu vou ganhar com isso? É natural isso, né? Fazermos as coisas pensando no resultado. Uma vez que a gente entende que não vai ter resultado nenhum, e especialmente resultado positivo, né? A gente não vai fazer as coisas, não vai praticar. E convém que se proceda desta forma. Então, ele quer mostrar que a oração ela tem resultado. Para isso, ele recorreu a um exemplo. E ele foi, então, ao Antigo Testamento, a Bíblia que eles usavam na época. Vocês devem lembrar que os irmãos do Novo Testamento, os apóstolos, eles não tinham a Bíblia que nós temos. Em relação a isso, nós somos privilegiados, né? Somos privilegiados. Eles não tinham o Novo Testamento, pois o mesmo estava ainda em formação. A Bíblia que a igreja primitiva usou lá no seu principiar, lá no seu início, foi os 39 livros do Antigo Testamento. Aí na atuação da igreja, no agir da igreja, né, foi sendo produzido o Novo Testamento. O último livro a ser escrito, Apocalipse, foi escrito já no final do primeiro século, lá em torno de 95 depois de Cristo. Se nós pensarmos que a igreja começou ali após a morte de Jesus, quem sabe no ano 33 depois de Cristo, enfim, veja que somente depois de dezenas de anos já de história da igreja é que se escreveu o último livro da Bíblia. E depois levou mais umas centenas de anos para chegar a essa conclusão de aceitação de que estes livros eram palavra de Deus. Aí o pessoal que está fazendo a Corbã vão estudar isso em bibliologia. É uma matéria muito gostosa. Queridos, veja então que ele tinha, é lindo isso aqui, ele tinha a Bíblia na mente. Até porque o judeu, é bastante comum o vínculo, a ligação deles com as Escrituras. Porque a lei dizia assim, que eles deveriam ensinar os filhos ao assentar, ao levantar, andando pelo caminho. Eles deveriam inculcar a palavra de Deus na mente dos filhos, e eles rigorosamente praticavam isso. Então, todo menino judeu era um menino instruído. Todo adulto judeu, ele era conhecedor da palavra de Deus. Tiago, não só por ser apóstolo, ele tinha conhecimento do Antigo Testamento, mas por ser judeu também. E ele se valeu, então, deste recurso, né? Para falar da oração, ele diz assim, olha, gente, a oração do justo, ela pode muito, ela é poderosa, né, na versão NVI, e disse, Elias era homem como nós, ou seja, um ser humano como nós, e orou, e por 3 anos não choveu, 3 anos e meio, e depois tornou a orar fervorosamente, e veio a chover sobre a terra. Então, a chuva cessou por um período de tempo pela oração de Elias, e a chuva voltou novamente pela oração de Elias. Que exemplo glorioso, né? Que exemplo glorioso. Eu penso que os irmãos que receberam esta carta, os primeiros destinatários, eles eram bastante familiarizados com a história de Elias, até porque o primeiro versículo de Tiago diz que, aqui ele fala assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Então, os primeiros destinatários eram os irmãos judeus, eram os crentes judeus. Então, eles eram, isso para eles era muito forte, era uma história que eles conheciam muito bem, né? A história do profeta Elias. Irmãos,
Você que ministra a palavra de Deus, nós temos aqui bastante pessoas, e graças a Deus, que ministram a palavra, né? Tanto homens como mulheres. Mas você que ouve, perceba que essa didática que Tiago usou, nós usamos hoje. É bastante comum, ao ministrarmos uma palavra de Deus, né, o Espírito Santo desperta verdades aos nossos corações, para a gente falar quando vai ministrar a palavra, ou quando vai trazer uma reflexão, a nossa mente recorre a um exemplo. Essa verdade deve ser uma verdade bíblica, e para fundamentar ela, fortalecer e fixar ela, para levar ela a crédito, a gente se vale de um exemplo bíblico. Às vezes uma história, às vezes um personagem, né? Ou às vezes um ensino. No caso nosso, nós temos as cartas que são explicativas, são doutrinárias. Entende-se que, para fins didáticos, ao classificar o Novo Testamento, né, por assuntos, nós temos ali os livros que alguns chamam de biográfico. Não é só biografia de Jesus, mas para fins didáticos é visto como os livros biográficos, que são os 4 evangelhos. O livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos. E aí, os livros explanativos, que explanam, que explicam, que são as epístolas de Paulo, de Tiago, dessa que nós estamos de posse, de Pedro, de João, e Revelação, que é o Apocalipse. Nós fazemos isso, irmãos. Quando a gente vai falar uma palavra de Deus, né, a gente rebusca de um acontecimento. E às vezes a gente até narra aquela história toda, né, faz as pessoas viajar, pega lá um personagem bíblico, e ele saiu, e muitos pesquisam e dão até a geografia, faz a gente viajar, subir algumas montanhas, passar alguns rios. Lindo isso, né? Essa didática, ela era usada também pelos apóstolos. Veja só, Tiago está falando sobre a oração, e ele busca lá um exemplo de Elias. Elias, ele era homem, como vocês, ou seja, um ser humano igual a nós, e ele orou, por 3 anos e meio não choveu, e voltou a orar, e choveu. Então ele busca esse exemplo, né? Ele busca isso para fortalecer aquilo que ele estava tentando passar aos queridos irmãos. Bem, irmãos, deixando essa introdução, perceba o quanto a oração é poderosa. Pô, gente, isso não é nada comum, isso é milagre. É a pessoa orar e a chuva parar por 3 anos e meio, né? E depois orar e voltar a chover de novo. Isso é milagre. Por isso, nessa versão que eu estou usando aqui, diz que a oração do justo pode muito, né? Já na versão oração, ela é poderosa. Mas assim, irmãos, a gente conhecer essa história, apreciar ela e admirar, é uma coisa, e até acreditar que isso aconteceu é uma coisa. Agora, saber que a oração que nós fazemos tem o mesmo poder que a oração de Elias, aí faz toda a diferença. Porque ele diz, às vezes a gente lê, irmãos, os textos bíblicos e não se identifica da forma como é necessária com esse texto, né, com os fatos bíblicos. Talvez a gente não para pensar sobre o poder da oração só lendo ali essa história de Elias, né, que ele orou e choveu, e não choveu, depois orou e choveu. E tem outras situações de oração de Elias, como de outros personagens bíblicos. Só que a Bíblia é tão completa, que dentro dela mesma ela nos faz pensar que o poder da oração que Elias experimentou, nós podemos experimentar. E olha que Tiago foi bem enfático em relação a isso. Ele diz, Elias, sendo um ser humano como nós, orou e não choveu. Depois orou e voltou a chover. Ele está dando esse exemplo para dizer que a oração de um justo pode
muito. Que a oração de um justo é poderosa. Glória a Deus. Meus amados, quando a gente pensa no poder de uma oração, ou em uma oração eficaz, em uma oração de resultado, logo a gente lembra de outro, né? Quando se falar sobre o poder da oração, você pensa na tua oração? Ou pensa já na oração de alguém? Ou pensa na oração do pastor? Ou pensa na oração do pregador? Ou, enfim, da mãe, do pai? Tudo bem que tem pessoas que parece que têm o dom de oração, né? Eu nem estou falando de dons espirituais, né? Tem pessoas que desenvolvem habilidades na oração assim, diferentes, né? Mas é importante que a Bíblia está dizendo que a oração feita por um justo, a oração do... Quem é o justo? É o pastor? É o irmão fulano? É a irmã fulano? O justo é você. Então, a tua oração, irmão, a tua oração, irmã, a tua oração jovem, adolescente, você que está aqui nesta noite, a tua oração, ela é poderosa em produzir resultados. Quando você dobrar o joelho para orar, lembre-se que a tua oração, ela pode muito, ela é poderosa. Você está lidando com algo eficaz, você está lidando com algo que produz resultados milagrosos. Você está vivendo um caminho do sobrenatural, um caminho de milagre. Foi milagre não chover por 3 anos e meio, e depois foi milagre voltar a chover. Amém, meus irmãos? Eu sei que quando você for orar, seja na igreja ou seja em casa, o Espírito Santo vai te fazer lembrar dessa palavra. Porque é uma das funções do Espírito Santo, uma das funções dele é nos fazer lembrar, né? Ele exerce esse papel aqui. Eu, por exemplo, estou falando aqui, ele está me fazendo lembrar de muitas coisas que eu estou falando aqui sem anotar, sem programar. Assim, ele te fará lembrar quando você for orar, você vai lembrar dessa palavra de Deus. A tua oração, ela pode muito. Ore com fé, irmão, ore com confiança. Não ore desanimado. Não ore pensando que não vai funcionar, que não ore só por formalidade. Ore acreditando no que a Bíblia... É a Bíblia quem diz. A oração de um justo é poderosa. Glória a Deus. É bom a gente ter esta segurança. É bom a gente ter essa firmeza, irmãos. Tá? Até para a gente praticar a oração. Talvez a falta desta certeza, desta segurança na oração, é que pessoas orem pouco, orem menos, ou talvez até vivam a vida cristã quase sem orar. Talvez por faltar essa segurança, né, esta convicção. Mas e aí, irmãos? O ideal seria aprender a orar, né? Aprender a orar. E é claro que a Bíblia ela vai trazer instruções sobre a oração. O próprio Senhor Jesus, ele deixou uma oração modelo. Ele, conversando com os discípulos, trouxe algumas correções. Havia bastante religiosos, bastante oradores naqueles dias, mas as orações deles não eram eficazes. Então, Jesus, conhecendo isso e prevenindo seus discípulos para que eles vivessem a essência da vida cristã, porque a gente precisa sempre pensar nisso, irmãos, sobre a essência da vida cristã. O mundo, ele é religioso em si, o ser humano, ele é religioso em potencial. Isso é um fenômeno. A religiosidade está impregnada no ser humano. Por isso que há, né, o politeísmo, há um mundo de religiões. Pessoas, mesmo não tendo contato com a Bíblia, eles são religiosos, né? Então, a inclinação religiosa é algo inato no ser humano. É claro que a falta do conhecimento de Deus faz com que as pessoas pratiquem
desenvolvam o aspecto religioso de uma forma errada. Até porque a palavra pecado quer dizer errar o alvo, né? Vocês vão estudar sobre a armatiologia, né? A doutrina do pecado. Então, eles estudaram, eu acho, aqui na Corban, ele tem esse errar o alvo. Então, a pessoa separada de Deus, ela é religiosa, está impregnado nela, está na natureza dela. Como ela vai praticar esse sentimento religioso? É natural que vai praticar de forma errada. E assim vai. E aí tem também aqueles que se tornam hereges. Isso é verdade, né? Dentro do contexto cristão, alguém rompe com inclinações erradas. Lembro que Paulo falando aos anciãos de Éfeso, eles cuidem de vocês e do rebanho, porque depois da minha partida se levantarão lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Inclusive, dentre vocês mesmos, vão se levantar alguém para atrair os discípulos após si. Naquele dia, Jesus era cercado por religiosos, fariseus, saduceus, e a prática da oração ela era comum, chegava a ser pública, as pessoas na rua sabiam quem orava. Só que era uma oração ineficaz, porque era praticada de forma errada. Então Jesus disse: vós orareis assim. É desse modo, é desse jeito. Eu vou deixar aqui um modelo, vou deixar aqui um jeito de orar. Não é que a gente tem que estar repetindo a oração do Pai Nosso formalmente, né? Aí ele começou a dizer: vós orareis assim, ó, tá? Eu vou deixar aqui um modelinho de oração. Como se chega na presença de Deus, como ele organizou ali um passo a passo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E primeiramente Deus, reconhecendo e tal. Depois lá pede o pão de cada dia, enfim. Então Jesus, agora irmãos, na prática, como se aprende a orar? Seria orando. Você não vai aprender a orar sem orar. Desta forma, não importa o grau intelectual, não importa se é uma pessoa muito bem formada, com um nível de escolaridade elevado, ou se é uma pessoa sem escolaridade nenhuma, não importa, todos podem orar, porque orar é falar com Deus, é abrir o coração e falar com Deus. Sabe que nós devemos amar a Deus com todo o nosso esforço, com todo o nosso entendimento, etc. E tal. Cada um ama a Deus com o seu entendimento, né? Com a inteireza do entendimento que tem. A oração, meus irmãos, ele se assemelha a isso. Você ora com as palavras que você tem. Isso é lindo demais, que me emociona. Você ora com o vocabulário que você tem. Português correto ou incorreto, não importa. Você vai orar com as tuas palavras. O que precisa é abrir o coração, é ser sincero, ter a certeza que está falando com Deus e crer que a tua oração é poderosa e a Bíblia é quem está determinando isso. Então, desenvolva na oração, orando, treine a oração orando. Glória seja dada ao precioso nome de Jesus. Então, como se aprende a orar? Orando. Não existe outra forma. Não existe outra forma. Se você não começar a orar, se você não insistir na oração, você não desenvolverá nessa prática. Considerando que a oração tua, você é um dos justos, que a Bíblia está falando, considerando que a tua oração ela é poderosa, a falta dela na tua vida te coloca numa situação de prejuízo, de perdas. A gente perde com isso. Perde enquanto pessoa, enquanto pessoa, e perdemos também enquanto igreja, se nós não praticarmos a oração. Certo? Bem, irmãos, para concluir, eu gostaria de destacar que, embora a oração seja tudo isso, e o Espírito Santo nos move a isso, enfim, a gente precisa entender uma coisa, que ela não acontece na sua intensidade no automático.
Então, assim, ó, você se converte, aceita Jesus, está ali e tal, não quer dizer que automaticamente você vai orar intensamente. Eu diria assim, ó, não significa que você vai orar o tanto quanto precisa. Eu tenho a impressão, irmãos, que em assunto de oração a gente está sempre meio que no vermelho, né? Mas cada um se avalie, né? Examine-se o homem a si mesmo, né? Cada um se avalie. É bastante comum a gente estar sempre meio aquém, né? Meio no vermelho, no sentido de estar aquém, né? Ou seja, não orar tanto quanto precisa. Tanto é que nós temos este texto aqui, Tiago incentivando a oração. Nós temos outros apóstolos, Paulo chegou a orar sem cessar, orando em todo o tempo. Para que a Bíblia tem que estar dizendo que a gente tem que orar? Para que esse estímulo, para que essa lembrança, né? Para que essas ordenanças? É porque pode isso ir caindo no esquecimento, pode isso ir sendo deixado de lado à medida que o tempo vai passando. O próprio Jesus, ele ensinou a orar, ele orou, né, e foi um grande exemplo de oração, e mandou orar também. Lembra que ele perguntou para Pedro lá, e que eles dormiram, Tiago, Pedro e João? Ele disse, nem uma hora puderam orar comigo, nem uma hora. Tudo bem, Jesus, mas é uma hora para nós hoje, né? Eles estavam dormindo, cansados, coitados lá e tal. Aí Jesus disse, nem uma hora vocês puderem orar comigo. Aí se Jesus, irmãos, fosse ter uma conversa com nós sobre a oração, e o que ele diria? Nem uma hora você pode orar? Nem 30 minutos você pode orar? Nem 20 minutos? Nem 15? Não, menos que 15. Nem 10 minutos você pode. Sabe que Jesus não perguntaria? Nem 10 minutos por dia você não pode tirar um momento de oração? No caso do discípulo, era uma hora, né? O que Jesus diria em relação à oração se ele fosse conversar com nós? Se ele fosse reclamar, fazer essa observação sobre o tempo que nós oramos, né? O que Jesus diria? Pense nisso. Gente, por isso a gente precisa ter o cuidado. Não podemos viver sem esse vigor. Não podemos viver privado de algo tão poderoso assim, que é a oração. E é bonito, irmãos, além da gente praticar, a gente incentivar os filhos a orarem também. Eu sei que os filhos pararem para orar, se concentrar em um momento de oração, no tempo presente é muito difícil, né? Eu estou falando das crianças, adolescentes, enfim. Se para nós é difícil, né? A gente fecha os olhos até desintoxicar. A gente fecha os olhos para orar, né? Tá os olho fechado e vendo um monte de coisa, letra, até desintoxicar um pouco a mente de tanta informação e realmente entrar viver a dimensão espiritual, às vezes demora alguns minutos. É ou não é verdade? Às vezes parece que a gente olha e o céu está de bronze. Parece que a gente não consegue sair daqui, sair de nós. Parece que a gente não consegue atingir, acessar o céu, acessar a presença de Deus. Agora, se você ficar insistindo, as barreiras a gente vai se liberando. Vamos usar esse termo, a gente vai se desintoxicando. A mente vai se liberando e a gente vai adentrando a presença de Deus. E a gente se sente diante do trono de Deus. A gente se sente contemplando o rosto de Deus. A gente se sente realmente na presença de Deus. E aí a gente vive esse momento poderoso, momento renovador em nossas vidas. Então, cuide do teu altar de oração. Cuidemos da nossa vida de oração. Isto é sério, irmãos. Isto é sério. Isto é sério. A gente se priva de muito vigor, muita vida espiritual, de muitos bens na vida cristã, quando a gente deixa de orar.
Então, cultive isso. Não aceite a vida cristã sem orar. Não aceite. Você, jovem, adolescente, que estão aqui, bênçãos de Deus, pense nisso. Não admita a tua vida sem orar. Pare, retome, enfim. Diga para você, eu não aceito, eu preciso cultivar a oração. Quem vai ganhar com isso é você. Você vai ser beneficiado na tua vida pessoal e também vai ser beneficiado em relação aos propósitos de Deus para com a tua vida. Nós somos igreja e vivemos sob uma missão. Há uma missão imposta sobre nós. A igreja tem uma missão, no mínimo tríplice, uma missão para com o mundo, uma missão para consigo mesmo, uma missão para com Deus, diretamente com Deus. E para que a gente exerça esta missão, cumpra com os propósitos de Deus para a nossa vida, a gente precisa deste vigor espiritual, desta força, e tudo isto se alcança através da oração. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o